Nesse último final de semana estive na Ailikin, empresa de tecnologia curitibana, para fotografar a presidente e o CEO da empresa e foi uma experiência super interessante, deu imagens muito legais. Eu quero mostrar um pouco de como foi esse dia e o resultado com algumas imagens que a gente produziu. E se você quer saber como eu prospectei esse tipo de cliente para você também atender aí na sua região, na sua cidade, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um outro vídeo depois explicando um pouco de técnicas de venda, de marketing, especialmente de networking para vocês. Então agora bora lá para comentar alguma das imagens. Essa primeira imagem é do Haroldo, que é o presidente proprietário da Ailikin. Então tínhamos no briefing algumas imagens específicas, sendo que essa era do Haroldo na vertical com o luminoso Ailikin ao fundo. Então como que eu fotografei? Fotografei com uma sombrinha grande e um difusor aqui ao meu lado esquerdo, lado direito de que está sendo fotografado, tá? Tive uma luz bem suave, criei uma espécie de efeito Rembrandt, como vocês podem ver no rosto do presidente aqui, do Haroldo, e para eu capturar o fundo, que é um letreiro luminoso que não tem muita intensidade, me vali de baixar um pouquinho da velocidade da minha câmera, aumentar um pouquinho do meu ISO e assim eu balanceei duas situações de luz. A primeira onde eu precisava iluminar o Haroldo e a segunda onde eu precisava capturar essa singela iluminação que havia no fundo. Aproveitando a mesma situação, eu fiz um retrato mais de close. Aproveitei a mesma luz, porém me aproximei um pouco mais dele e usei uma distância focal mais fechada. Nessa situação eu estava usando um flash. Para esse trabalho eu usei um flash Einstein 640 e basicamente o modificador que eu usei 100% do tempo foi uma sombrinha, ora uma sombrinha de 120, ora uma sombrinha de 160, com o difusor instalado para conseguir uma luz mais difusa. Eu aproveitei a mesma situação onde a gente tinha no layout uma foto de corpo inteiro do Haroldo com o fundo da Ailikin, me aproximei dele utilizando uma distância focal mais fechada para dentro da mesma situação eu conseguir entregar uma segunda versão da foto nesse momento mais em close. Ó, vou dar um zoom aqui, no olho dele a gente consegue ver, né, da onde está vindo a luz, ó, uma sombrinha grande. Esses outros pontos pequenos que a gente vê é a luz que vem da janela. De certa forma existe ainda um pouco de luz natural entrando no ambiente, né, tanto iluminando suavemente ele quanto um pouco do fundo, do qual na outra foto eu já expliquei que usei uma velocidade um pouco mais baixa para ter esse efeito da luz mais evidente lá no fundo. Aqui é a mesma situação, uma leve mudança de look, sem o paletó, cortando daí um pouco mais fechado, já não havia necessidade do corpo inteiro. Lembrando como é importante que você defina previamente com o seu cliente a proposta das fotografias, se já há uma utilização, se há layouts para a aplicação dela, e isso acaba facilitando muito o nosso trabalho. Lembrando que para esse trabalho aqui também houve uma visita técnica anterior à sessão de retratos com o departamento de comunicação da empresa, e isso é algo que, além de agregar muito valor no seu trabalho, vai facilitar bastante lá no dia da sessão a produção das imagens. Essa foto segue a mesma construção das anteriores, eu só coloquei ele um pouco mais próximo da parede, usei uma distância focal um pouco mais fechada, mas mudei pouca coisa do meu flash e do meu modificador de luz, que era uma sombrinha grande com o difusor. Mesma situação, eu aproveitei para fazer um close. Então, quando a gente tem uma foto que já tem uma luz estabelecida, tem um fundo interessante, o modelo está se sentindo bem, é importante que a gente também consiga aproveitar e maximizar a situação e maximizar a criação de outras imagens para esse cliente. Então, aqui foi a mesma situação da foto mais aberta,
por um close, algum detalhe da logo lá no fundo. Essa foto eu gostei bastante. Normalmente se diz pra gente não fotografar e fazer retratos de pessoas com lente grande, angulares, porém às vezes a gente precisa quebrar um pouco das regras para também conseguir atender o cliente na necessidade dele. Uma das fotos do briefing que o departamento de comunicação da empresa me passou era uma foto do Haroldo, presidente da empresa, mostrando com amplitude um dos andares de trabalho da equipe. Então eu precisei me valer uma 24mm. Vocês vão ver que existe um certo abarroamento dessa imagem, uma pequena distorção. Até nele, se a gente entrar em detalhes e aproximar aqui, a gente vai ver uma leve distorção. Mas eu fotografando um pouco mais distante e enquadrando ele não muito na borda, consegui trabalhar com essa distorção de lente. Eu consegui entregar a foto do executivo, dando bastante essa noção de amplitude, de espaço da sede da empresa. Uma das cores da identidade visual da empresa Harlequin é o tom violeta, e na entrada da empresa havia uma espécie de um mural com um degradê dessa cor, no qual no dia da visita a gente já definiu em criar retratos deles ali, porque uma das fotos que veio do briefing era do executivo, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal, com a cor da marca, com a cor da empresa. Então aqui eu vou mostrar para vocês o resultado dessa foto com uma fonte de luz, mais uma vez uma sombrinha grande, um difusor. Eu não tinha muito recuo, não tinha muito espaço, era de frente para o elevador, a gente posicionou ela bem lateral. É uma foto bastante clean, minimalista, não tem muitas informações. Então eu fiz a foto tanto no plano vertical, quanto eu fiz a foto no plano horizontal, criando esse espaço negativo condizente com a imagem que veio brifada para a gente. O hall de entrada da Harlequin é uma atração à parte, com obras de arte, vasos gigantescos, e apesar da luz que vinha pela porta ser bastante interessante, eu precisava complementar ela de alguma forma, porque senão eu perderia muita nitidez e também certa profundidade de campo na criação das imagens que eu tinha que fazer com eles no hall de entrada. Então eu me aproveitei do pé direito, que é gigantesco, e posicionei o meu flash mirado para cima, com a sombrinha e o difusor totalmente mirado para baixo, a quase 3,5 metros de altura. Então a luz descia e a borda da luz atingia exatamente onde estava posicionado o meu modelo. Uma forma super diferente, até chamou a atenção deles lá a maneira com que eu montei a luz para criar essa situação. Então aqui eu tenho luz vindo pela porta, luz natural, somada com a luz do meu flash, que está vindo bem alta e está iluminando o ambiente como um todo. Lembrando que o meu modelo não está exatamente embaixo da fonte de luz, ele está distante a ponto que ele seja iluminado pela borda da minha luz, da qual eu tanto falo, e você deve estar cansado já de ouvir eu falar de borda de luz, mas é isso. Alguns ambientes, quando a gente vai numa empresa, parecem muito bonitos, porém são bastante desafiadores. Essa era uma grande sala de reunião, que eles gostariam de fazer um retrato, porém tinha televisão, um monte de cadeiras, objetos, e foi um grande desafio fazer essa foto. Eu tentei enquadrar o retrato do executivo numa das partes mais limpas e usei os recortes para fora da cabeça dele para a gente evitar alguma linha cruzando o retrato aí do nosso querido Maurício. Então, ambientes desafiadores exigem que a gente use lentes mais fechadas, busque elementos mais limpos possíveis no fundo, e com um pouco de desfoque a gente consegue atenuar esse excesso de informação para criar um retrato mais limpo, mesmo numa situação desafiadora como essa. Enfim, esse não é bem um retrato, a gente tem uma foto de uma tela, pode até soar um pouco estranho mostrar isso aqui para vocês. A gente tem aparecendo aí na foto
um setup gamer, o cliente precisa mostrar que através da solução de computador virtual que ele oferece, mesmo uma máquina como essa aqui, a dificuldade aqui é que eu tinha luz natural vindo da janela, precisava iluminar o ambiente como um todo. Eu trabalhei com um flash do outro lado para contrabalancear essa luz que vinha contra aqui na janela, consegui obter esse resultado, onde está o executivo, ligeiramente mais iluminado às costas, mas eu tenho o meu monitor com uma exposição bastante equilibrada a ponto de mostrar o que o cliente gostaria nessa cena. Outra foto da mesma situação que nos foi brifada, o CEO jogando com todo o arsenal de joysticks. Então, a luz está posicionada ao meu lado direito, o lado de frente praticamente para o nosso modelo. Estou usando a sombrinha com o difusor, ela está espalhando bastante luz no nosso ambiente e o meu fundo lá eu tenho pouca informação porque a velocidade que eu usei, a sensibilidade do filme que eu usei me trouxeram um pouco de highlight para esse ambiente, o que eu achei que funcionou, já que eu não queria muita informação mesmo para competir com essa cena que já era uma cena rica em informação, cheia de controles, fios, o CEO sentado ali jogando. Essa é a querida Noeli Isfer, presidente, proprietária da Arlequim. Me foi um prazer enorme fotografar uma pessoa super querida, super amável, super simpática, vocês vão ver nas fotos. Essa foto, como aquela do Haroldo que eu mostrei para vocês logo na entrada, recuo um pouco pequeno, utilizei a luz bem ao lado, quase entrando dentro do elevador para fazer a foto. Uma foto de um plano um pouco mais fechado, um plano americano. Gostei bastante do resultado dela, mostra a presidente feliz, alegre, conectando super bem com quem vai ver um pouco da empresa. A ideia e o conceito desses retratos é que realmente eles fossem alto astral, não eram para ser retratos fechados, carrancudos, sisudos. E nada errado contra esses retratos, tá, pessoal? Mas é importante que a gente siga um pouco da linguagem que o cliente quer adotar. E nesse ensaio em particular foi bem especial porque a Noeli queria realmente transmitir sua alegria, seu alto astral. Eu acho que fui bastante feliz nesse retrato. Flash vindo da lateral, da minha lateral direita à esquerda dela, um espaço pequeno. Eu estava fotografando com uma 24-70 2.8 e um resultado que me agradou, uma foto limpa, uma foto clean, e espero que agrade a cliente também. Aqui numa das salas grandes de trabalho, com as estações ao fundo, seguindo um pouco do layout daquela foto que o cliente havia comunicado e que a gente havia também feito com o Haroldo, né? Ele na frente, as estações de trabalho de fundo, porém a gente inverteu o lado da sala, usou um grande puff para ela se apoiar, para ela ficar mais relaxada. Ela também estava com uma roupa um pouco menos formal e acredito que essa foto funcionou bem, transmite algo legal, transmite ela ser uma pessoa acessível, uma pessoa simpática, uma pessoa carismática. Gostei, ela muito legal, pessoa bem... E dos três, uma das sequências de foto que eu mais gostei foi da Noeli, novamente, muito alto astral, muito simpática. Vocês vão ver que o flash está posicionado do outro lado da mesa aqui. Estou tentando trabalhar com um pouco de borda de luz, vocês podem ver no rosto dela que eu ainda tenho um pouco de sombra, mas é uma luz bastante espalhada ali no ambiente, uma luz suave, porque de certa forma eu também queria que essa luz se espalhasse e iluminasse um pouco o meu fundo, onde está essa obra de arte. Mesma situação, porém um enquadramento levemente diferente, uma distância focal mais fechada e mais um clique. Uma foto absolutamente diferente daquela que eu mostrei anteriormente. Então, em questões de segundos, você se movendo em relação ao seu fotografado, a sua distância focal, abrindo ou fechando, já vai criar uma foto diferente dentro da mesma situação. Aquele mesmo truque de sempre, pessoal, a gente dá zoom lá, ó, vocês vão ver no reflexo do olho dela a minha sombrinha, né? Vejam que eu tenho luz,
e tenho sombra, mas uma iluminação assim bastante suave, não muito dramática, que era o que a situação nos pedia. E muitas das dúvidas que nós fotógrafos, e especialmente os clientes, têm é o que fazer com as mãos. E nesse momento aqui foi algo muito espontâneo, em que eu sugeri para ela movimentar uma das cadeiras e ela se apoiou. Eu vi essas linhas que direcionam o olhar do espectador, guiando também para ela. Aproveitei e fiz o clique. Eu acredito que tenha sido feliz nessa foto. Realmente foi bastante espontâneo. E essa espontaneidade eu acho que faz da foto ser leve. Óbvio, essas linhas guiam. A gente tem essa relação de desfoque em relação ao modelo profundo, que também acaba sendo interessante. E é isso. Se você quer que eu fale mais sobre posicionamento de mãos, direção, escreve aí embaixo que a gente vai fazer mais um vídeo. Além das fotos individuais, o briefing previa também retratos dos 3 executivos juntos. E esse foi o que eu fiz logo no hall de entrada. Realmente, como vocês devem estar vendo no vídeo aí, é um lugar super bonito, é uma verdadeira obra de arte. A luz vindo bem de cima, bem espalhada, com uma boa potência, somada à luz ambiente que adentrava pela porta, me permitiu ter uma profundidade de campo suficiente para que os 3 apareçam nítidos do começo ao fim dos rostos, e eu ainda tenha uma nitidez interessante para o resto da minha cena, para o fundo, e uma iluminação que eu acredito que tenha funcionado bem e esteja super uniforme em cada um dos 3 executivos. No dia da visita técnica, um dos andares que eu passei lá na empresa ainda estava vazio, e eu propus que talvez fosse super interessante a gente usar desse ambiente um pouco industrial, um pouco ainda a ser construído, para trazer uma imagem dos 3 executivos lá, já que são eles os responsáveis que vão transformar esse espaço que está assim, ainda sem o piso, sem móveis, sem iluminação, numa nova área de trabalho da Alykin. Lá dentro, eu sugeri que eles fizessem uma caminhada em minha direção, para eu ter um pouco também de movimento, não ter só aquelas fotos mais protocolares, mais tradicionais, que já vinham no briefing, mas essa foto com atitude, com movimento, com direção deles para algo novo que eles estão construindo. Me posicionei numa das janelas que a luz entrava mais abundantemente e fiz eles andarem na minha direção. Foram diversos cliques e esse aqui eu achei que ficou bastante interessante. Comenta aí se você gostou também. Então, para concluir com essa última foto aqui dos 3 executivos da Alykin, eu tenho um flash posicionado aqui à minha direita, quase de frente ou lateral para os 3 executivos. E o grande detalhe é a luz na nossa primeira modelo, na Noeli. Além do flash, eu tenho bastante luz ambiente, que eu precisei então equilibrar para que não ficasse nem muito escuro e nem muito claro o rosto dela, já que a luz do meu flash, na posição que estava, a cena que eu queria criar, não conseguia chegar com tanta potência, com tanta força nela, como nos nossos outros 2 modelos que estão ali atrás. Mas vejam, foi uma questão de equilíbrio e eu tenho uma foto que está com os 3 modelos super bem iluminados, tenho todo o ambiente mostrando conforme aparecia na descrição do briefing e acredito que vai funcionar bastante para as utilizações deles. Então hoje eu mostrei para vocês aqui um pouco de como é um dia real de trabalho, nessa ocasião fotografando lá no escritório dos clientes. E se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa seu like, me sugere outros temas, que vai ser um prazer eu abordar novos conteúdos. Lembrando que todos esses temas que eu mostrei aqui e essas situações eu abordo com profundidade no meu curso sobre retratos profissionais, que tem algum link aqui nessa página, nesse vídeo, nessa descrição, na minha bio, você vai encontrar. Te vejo lá. Alexandre Carnieri, da Casa Carnieri, sempre um prazer compartilhar informação com vocês que também amam a fotografia. Bons cliques!